Salve segunda-feira, aquele bom dia especial para você, abençoada semana, para começar hoje no nosso Tomazão TV falando dessa espetacular vitória do Remo, independente da situação, das circunstâncias, de virada, e de virada é muito mais gostoso, mesmo não tendo sido uma apresentação como outras que o Remo já fez no Campeonato Brasileiro, mas o que vale foram os 3 pontos, a determinação, a garra, a vontade, com o apoio da torcida. Mais de 22 mil torcedores no estádio. Aliás, interessante que não tivemos problemas de catraca, né? Vamos falar nisso também. Paysandu apresentando o novo treinador. Enquanto o Remo está à procura desse treinador que estava praticamente contratado, o Paysandu apresenta o Claudinei nessa segunda-feira para juntar os cacos e fazer do Paysandu a Fênix para renascer das cinzas a partir de sexta-feira contra o Botafogo de São Paulo. Vamos lá então? Bater esse papo, trocar essa ideia, bater esse papo reto. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Importante que você esteja conosco aqui. Antes de começar, eu queria só fazer uma parte aqui. Ontem ficou circulando aí uma nota de alguém que está tentando me sacanear, mas não adianta, porque existe a chamada a volta do Barão da Capa Preta, né? Pois é, não adianta. Inventando fake, dizendo que eu tinha vazado uma conversa do presidente Roger com torcedores. Cara, isso tudo mentira, isso é fake, isso é montagem. Pode procurar nas minhas redes sociais, nos meus vídeos, em nenhum momento falo sobre qualquer tipo de conversa do presidente, que é meu amigo, como é o presidente do Remo também, o Tonhão. Coisas tratadas fora de assuntos que não tem nada a ver comigo. Pode ter certeza que é fake, é mentira e é crime. Já estou tomando as providências aí. Então, hoje é muito fácil, né? A tecnologia, a gente consegue achar esse babacão, esse bunda mole aí que está querendo fazer brincadeira na internet com quem trabalha sério. Me desculpa, tá, irmão? Vamos lá. Falar primeiro da vitória azulina. O Paysandu, depois a gente fala sobre a apresentação do Claudinei, até da possibilidade da contratação de um atacante que pode pintar a qualquer momento. A janela fecha amanhã. O Paysandu está jogando contra o tempo. Então, o Paysandu fica para que a gente fale já. Mas antes eu tenho que destacar a vitória do Remo, que tomou o gol no segundo tempo, não fez um grande primeiro tempo. O time do Operário é muito bem treinado, muito bem arrumadinho, ajustado. Tem um Bosquilha no meio, que é um jogador cerebral, né? Jogadores que às vezes a gente tenta ter aqui e não tem, né? Embora hoje o Remo tenha o Regis aí, que é essa grande surpresa. Aliás, dessa mudança que o Remo acabou fazendo e que transformou o jogo. O Flávio Garcia, a preocupação maior era se o Remo iria sentir a ausência do Daniel Paulista, e o Tonhão, até numa entrevista, garantiu que o sucesso do Remo era dos jogadores. Eles que entram em campo, eles é que representam a instituição. O Daniel era o comandante, tinha, né, era o interlocutor, o grande artífice ali da montagem, técnica, tática, mas o time está engrenado. E o Flávio Garcia falou muito bem sobre isso, fazendo a leitura do trabalho que foi feito para o jogo contra o Operário. E no final, comemorando essa vitória, esses 3 pontos importantes que colocam o Remo na 5ª colocação na classificação da Série B. Flávio Garcia. Acho que a vitória do grupo como um todo, dos jogadores, o trabalho todo da semana já tinha sido feito. Eu acabei trabalhando mais no dia da bola parada, né, no sábado. Então o trabalho todo da semana já tinha sido feito. Quando a gente estudou o Operário, a gente viu o espaço que eles deixavam no entre linhas. Por ser 2 linhas de 4, geralmente esse espaço existe, tanto na primeira saída com o Luan, como quando o Luan pegava a bola, ou com os 2 laterais, ou com os 2 meias, Pedro Castro e Pavani. E essa bola a gente estava conseguindo circular. No começo do jogo, nem tanto. A gente sabia a força deles no Daniel Amorim, e ainda assim a gente ficou com a primeira linha muito afastada. E aí a gente dava a oportunidade deles acharem o passe no o Daniel Amorim fazia a parede para quem viesse de frente. E a movimentação do Bosquilha bagunçou um pouco o nosso meio campo ali, até pela referência um pouco individual do Luan em cima do Bosquilha. A gente conseguiu corrigir isso no segundo tempo.
A partir dos 15, 20 minutos do primeiro, acho que a gente começou a ter mais controle do jogo. Apesar deles terem chegado em alguma transição, principalmente no fim do primeiro tempo, eu acho que a gente ainda conseguiu dominar o primeiro tempo. Aí, e nós acertamos o alvo, até falei isso com eles no intervalo, se a gente tivesse um pouquinho mais de calma e paciência, talvez a gente conseguisse fazer o gol. A gente estava muito ansioso para fazer o gol, a gente acelerava muito a jogada no último terço e isso atrapalhou um pouco nas conclusões. Quando no segundo tempo a gente conseguiu corrigir a questão do posicionamento do Luan, do Pavani, eles fizeram o gol muito rápido. E aí, naturalmente, o time ia procurar mais a posse de bola. E aí, até falando das trocas, imagino que seja do Regis e do Davó, a gente já tinha até uma programação de troca. Até por questão física, técnica, o pessoal do NASP passou para a gente as situações. E eu tive só que antecipar um pouquinho essa troca, porque apesar do Pedro estar fazendo um bom jogo, ele achou passe para conseguir a finalização, ele corre o campo inteiro. Eu precisava de um meia como o Regis para jogar nas costas dos dois volantes e conseguir flutuar ali e conseguir pifar. O Adailton, o Pedro Rocha, que foi o que acabou acontecendo. Técnico do Clube do Remo, o interino, Flávio Garcia. Já vou botar uma sonora aqui do Marcos Braz, com relação a treinador. Só um destaque: 581.380. Ontem o público pagante de 18.429, com 3.819 gratuidades, total de público 22.246. Ave Clube do Remo. Aliás, Departamento Jurídico, parabéns ao doutor Gustavo Fonseca. Não teve problema de catraca, não faltou luz, não houve duplicação de ingressos, porque a casa caiu e dessa vez o Remo vai conseguir botar o dedo no suspiro para acabar com a máfia desses ingressos que existia dentro do Remo, nos jogos do Remo. Muita gente levando vantagem e o Remo perdendo muito dinheiro. Parabéns. Com relação à contratação do técnico, o Barbieri estava contratado pelo Remo e acabou dando aí para trás na questão do tempo de contrato, não era nem valor. E o Marcos Braz, viajando nessa madrugada, vai para o Sul, vai trazer o novo técnico. Hoje, o primeiro da lista seria o Zé Ricardo, o Jorginho continua sendo uma possibilidade e talvez tire até um coelho da cartola. Ele falou no canal do Ronaldo Santos, nosso querido Ronaldo Santos, do RS Live Esporte, ao lado até do meu poderoso leão do Jorginho, e falou sobre isso, dizendo que o Remo tem que trazer um técnico à altura do Remo dentro da competição. Marcos Braz. Eu acredito que até quarta-feira a gente terá técnico. É uma decisão que tem que se fazer de uma maneira mais precisa do momento, até porque qualquer decisão que a gente tome, o esperado aqui, o profissional fica até no final da temporada, e o porquê não, um pouco mais longe do que isso. E o que eu posso falar para vocês é que o profissional que vai vir, com certeza, será da altura das expectativas e dos interesses do Remo em relação aos objetivos. Valeu, tá aí, vamos esperar. E tem que ser de hoje para amanhã, e no máximo quarta-feira, porque sábado o Remo vai estar lá em Curitiba, na Liga Arena, né? Na Arena do Furacão, que perdeu ontem para o Atlético Goianiense 1-0, também está numa draga do cacete. O Remo é o quinto colocado com 20 pontos. Quero nem saber dos adversários. O Atlético está em 14º, mas o Remo tem que fazer o papel dele e tem que contratar o mais rápido possível um treinador. Falando do Paysandu, virando a página, o Remo tem a semana toda para se preparar e também para contratar o técnico para estar sábado lá no comando contra a equipe do Atlético Paranaense. Jogo difícil, é jogo duro, apesar da draga do Furacão. O Paysandu vive o clima e a expectativa do anúncio de jogadores, por exemplo, o David da Hora, que já está aí, o Renan Melo, né? Também jogadores que já estão na Curuzu e ainda não foram anunciados. Estreou o Peterson Wendel. Peterson teve a chance de fazer um gol, de empatar o jogo, depois do Paysandu ter tomado o gol, teve a chance de fazer o gol, mas tudo bem. Acho que o empate seria o resultado mais coerente para o jogo, embora
não concordem comigo, como já vi aqui em alguns comentários, o Paysandu teve um bom posicionamento defensivo, mas o problema ofensivo continua sendo fazer gols. E esse jogador pode ser contratado a qualquer momento. Pois é, o Diogo Oliveira, atacante de 27 anos, ele está jogando no futebol uruguaio, né? Já passou pelo Pumas do México, jogou no Curitiba e tem uma experiência muito boa, poderia agregar muito, 1,94 m, atacante de área, e pode ser, quem sabe, uma ótima solução para o Paysandu, né? Aguardemos. Hoje é uma segunda-feira que é para tentar mudar aí o espírito, levantar o astral, o recomeço do Paysandu. Para mim, o Paysandu estreia na competição na sexta-feira, porque são 27 jogos, tem que ganhar 13, empatar 2, para tentar espantar a zebra do rebaixamento. E nem quero pensar nisso. E o Claudinei está aí. Ontem, oficialmente, foi anunciado como novo técnico do Paysandu. Galera, é uma semana decisiva para o Paysandu. E até amanhã poderemos ter mais novidades entre os bicolores. E a gente fica no aguardo, porque se tiver informação, você pode se ligar aqui no Tomazão TV. Galera, ótima semana para todo mundo. Vamos acreditar no futebol do Pará. O Remo bem como está na 5ª colocação, Paysandu hoje na lanterna. Mas começando essa recuperação, sexta-feira, 21h35, na Curuzu, contra o Botafogo de São Paulo. Tamo juntos? Um abraço, abençoada semana.